Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre notação científica. Então, acompanhe comigo os objetivos da nossa aula. Compreender a escrita de um valor em notação científica. Você já parou para pensar quantos grãos de areia existem em nosso planeta? Sabe como calcular esse valor? Então, vamos ver sobre isso, pessoal. Um pouquinho de história. Arquimedes, século III a.C., na tentativa de encontrar essa quantidade, que era um número extraordinariamente grande, ele criou uma forma de representá-la com potências de 10. Arquimedes achava que seriam necessários 10 elevado a 63 grãos de areia para encher o universo. Isto é, seriam necessários 63 vezes o número zero. Nessa quantidade que Arquimedes apresentou, realmente é um número astronômico. Assim, a potência de 10 simplifica a escrita desse número. Então, olha só, se eu não usasse a potência de 10, olha como seria esse número aqui, ó. Nós contamos aqui, pessoal, 63 zeros. Então, é um número extremamente grande que levaria um tempo para escrever. Usando a potência de 10, facilmente escrevemos ali 10 elevado a 63 e qualquer pessoa vai entender do que a gente está falando. Na notação científica, os números são representados da seguinte maneira: A vezes 10 elevado na N, em que A é um número racional, esse A deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, e N é um número inteiro. Exercícios. Vamos resolver um exercício aqui, pessoal, para vocês relembrarem e usarem a notação científica. Leia as afirmativas e escreva o número que representa a medida indicada na forma decimal. Letra A. Uma barra de ferro dilata-se a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 de comprimento para cada grau Celsius de aumento na temperatura. Letra B. A luz se propaga no vácuo com a velocidade aproximada de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A distância média da Terra até o planeta Marte é de aproximadamente 6,27 vezes 10 elevado a 10. O que nós queremos nesse exercício, pessoal? Nós queremos a representação decimal. Então, notem que esses números que apareceram na letra A, na letra B e na letra C, eles estão em notação científica e nós devemos escrevê-lo para a forma decimal. Então, façam isso, pessoal, no caderno de vocês e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Então acompanhem comigo a correção. Na letra A, nós queremos representar 1,2 vezes 10 elevado na menos 5 em um número decimal. Então, qual que é o segredo, pessoal? Escrever esse 10 elevado na menos 5 com a sua forma decimal, que é essa daqui, ó, 0,0001. Após a vírgula, nós contamos 5 casas, certo? É isso que indica o menos 5. Contamos 5 casas e o último elemento é o número 1. Então, a professora reescreveu aqui 1,2 que multiplica 10 elevado na menos 5 na sua forma decimal. Resultado da multiplicação é 0,00012, um número bem pequeno, concordam? Letra B. Precisamos escrever o número 3 vezes 10 elevado na 8, ou seja, é um número grande. Quando tem o sinal de negativo, um número pequeno. Quando não é negativo, é um número positivo, é um número grande, está indicando um número bem grande. Então, repeti o número 3 e escrevi 10 elevado a 8. Significa o quê, pessoal? Que temos 8 zeros. Então, há o número 1 na frente, porque é um número grande, e aqui a gente contou 8 zeros. Aí, 3 vezes esse número, 100 milhões, multiplicamos 300 milhões de metros por segundo, ok? Próximo, letra C, 6,27 vezes 10 elevado na 10. Novamente, pessoal, esse número é um número bem grande, né? Quando o expoente é negativo, a gente está falando de um número bem pequeno. Quando é positivo, é um número bem grande. Então, peguei o 6,27 e vou multiplicar pelo meu número 1, e ele será seguido de quantos zeros? 10, 3, 6, 9, mais 1, 10. Fazendo a multiplicação, né, 6,27 vezes esse número, o resultado é 62 bilhões 700 milhões de metros, ok? Aí tem uma pergunta, pessoal. Qual é a medida dessa distância em quilômetros? Vocês saberiam transformar de metro para quilômetros? Então, façam isso, pessoal. Fica como uma atividade para vocês extra. Mais um exercício. Vamos aqui comigo. A medida de massa do Sol é de 2 vezes 10 elevado a 27 T. A medida de massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 21 T. T de toneladas, né, pessoal? E a medida de massa da Lua é de 7,348 vezes 10 elevado a 19 T. Use uma calculadora, calcule e responda. Letra A. Quantas vezes a medida da massa do Sol é maior do que a medida da massa da Terra? Letra B. Quantas vezes a medida da massa da Terra é maior do que a medida da massa da Lua? E letra C. O que representa o produto obtido ao multiplicarmos os números calculados nos itens A e B? Então, pessoal, vocês podem fazer uso da calculadora, pensem um pouquinho, olhem as medidas que foram dadas aqui no exercício, correto? E aí respondam as questões, beleza? Já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar a correção aqui comigo? Então acompanhe, pessoal. Nós conhecemos a medida da massa do Sol, a medida da massa da Terra e a medida da massa da Lua. Então nós conhecemos os 3 valores. Letra A, queremos saber quantas vezes a medida da massa do Sol é maior que a medida da massa da Lua. Então nós vamos comparar as 2 medidas que trouxe no problema. Aqui, pessoal, a professora reescreveu a medida da massa do Sol, que é 2 vezes 10 elevado a 27. Reescreveu no denominador para fazer a comparação a medida da massa da Terra, que é 6 vezes 10 elevado a 21. Aqui, pessoal, simplificamos essa fração. 2 sobre 6 simplificado, ambos dividem por 2, eu posso escrever como 1 sobre 3, ok? Vezes, aqui, nós temos mesma base, então eu tenho uma divisão de mesma base, a minha base é 10, se eu tenho uma divisão de mesma base, eu sei que eu posso repetir a base e subtrair os expoentes, que foi o que a professora fez aqui, ó. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Resultado, 1 sobre 3, 1/3, vezes resultado dessa subtração, 10 elevado a 6. Resolvendo, pessoal, 10 elevado a 6 é equivalente a 1 milhão, correto? Multiplicou por 1, ficou o próprio 1 milhão. Dividiu por 3. Qual é o resultado, pessoal? O resultado é 333.333 vezes. Então, a comparação é quantas vezes a medida da massa do Sol é maior que a da Terra? Esse valor de vezes, 333.333 vezes, ok? Próxima. Quantas vezes a medida da massa da Terra é maior do que a medida da massa da Lua? Então, novamente, o professor escreveu no numerador a massa da Terra, no denominador a massa da Lua. Mesmo processo, pessoal. Com esse número, 6, eu realizei a divisão, 6 dividido por 7,348. Podem usar a calculadora, se usaram, chegaram nesse valor aqui, 0,8165. Novamente, tenho a mesma base e se tem fração aqui, está dividindo. Repito a base e diminuo os expoentes. Resultado dessa subtração, 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, pessoal, é 100. Então ficou 0,8165 vezes 100. Significa que a minha vírgula anda 2 casas aqui. Então ficaria 81,65. Arredondando, pessoal, eu posso dizer que é aproximadamente 82 vezes, ok? Aproximadamente, porque não é um valor exato, perfeito? Letra C. O que representa o produto obtido ao multiplicar os itens A e B? Representa o seguinte, pessoal, representa quantas vezes a medida da massa do Sol é maior que a medida da massa da Lua, ok? Importante, aqui, pessoal, nós temos os prefixos do sistema internacional, então eu tenho o fator, o prefixo e o símbolo. Claro, pessoal, depois vocês voltam à aula, tiram uma foto, faz uma cópia disso daqui, o que importa para nós no momento? O micro, 10 elevado a menos 6. Por que importa ele, pessoal? Porque nós vamos usar para o próximo exercício. Então, o micro, 10 elevado a menos 6. E exercício seguinte. A menor forma de vida do mundo tem a imagem capturada. A imagem da menor forma de vida no mundo, uma bactéria do tamanho 0,009 microns cúbicos. Vocês vão usar essa informação para responder aqui comigo. Na reportagem sobre a menor forma de vida do planeta, vimos que o tamanho médio dos organismos estudados é de 0,009 micron. Micron, 10 elevado a menos 6, cúbico. Sabendo que seriam necessárias 150 mil delas para preencher uma única célula da Escherichia coli, bactéria causadora da diarreia, qual é o tamanho dessa célula em microns cúbicos? Então pense um pouquinho, resolvam, já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar aqui a correção comigo. Então, o que nós sabemos, pessoal? Nós sabemos que esse menor organismo, né, ele tem o tamanho de 0,009 micron cúbico, pessoal. Sabendo que seria necessário 150 mil delas para preencher uma única célula. Então, vamos aqui, ó. Temos as informações aqui, pessoal, preencher uma única célula, tá? Qual é o tamanho dessa célula? Então, olha só, a célula 0,009 microns cúbico, tá aqui. Escrevi, pessoal, esse número 0,09 em notação científica. Eu sei que é um número muito pequeno, posso representá-lo como 10 elevado na menos 3 microns cúbico. Sei que eu preciso de 150 mil delas para conseguir preencher uma única célula. 150 mil também é considerado um número grande. Escrevi em notação científica, 1,5 vezes 10 elevado na 5. Agora, para saber quantas células eu vou precisar, basta eu realizar a multiplicação desses dois elementos. Então, 1,5 vezes 10 elevado na 5, que multiplica o 9 vezes 10 elevado na menos 3. Multiplicação, 1,5 vezes 9, 13,5. Repetir a base, se eu estou multiplicando, posso somar os expoentes. E o resultado, pessoal, ó, 5 mais menos 3 fica 10 elevado ao quadrado. Aí, novamente, 10 elevado ao quadrado, pessoal, é 100. Então, é 13,5 vezes 100, que equivale a 1.350, né, bactérias, né, desse menor organismo, ou ainda, em notação científica, 1,35 vezes 10 elevado ao cubo, vezes o micron cúbico, correto? O que vimos nessa aula, pessoal? Então, nessa aula nós retomamos um pouquinho sobre notação científica. Devemos saber que sempre tem que respeitar que esse fator A, ele tem que ficar entre 10 e 1, podendo ser 1, mas tendo que ser menor do que 10, correto? Falamos sobre o prefixo dos sistemas internacional e calculamos e aplicamos a representação de uma grandeza por meio de notação científica, ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve!